Beleza? Então aqui é o Flávio Klesi de novo e hoje a gente vai falar um pouquinho de Machine Learning no R usando o H2O, tá certo? Então, a primeira coisa, eu gostaria de pedir para vocês, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, conteúdo de altíssima qualidade, ciência de dados, estatística avançada e por aí vai. E também, todos os códigos dessa série aqui que a gente está falando de Machine Learning no H2O estão aqui nesse repositório do GitHub, chamado statdados-H2O, tá certo? Se você é usuário do Git, é só fazer o fork desse repositório, ou se você não é usuário do Git, que é apenas fazer um download desses códigos, só clicar aqui nesse clone download, esse botãozinho verde, e escolher essa opção download zip, tá certo? Então, bora para o RStudio novamente. Então, deixa eu aqui para o RStudio. Então, já fiz o fork, eu vou entrar nessa pastinha número 06 aqui, e deixa eu só apagar esses modelos antigos, delete, e abrir o Extreme Gradient Boosting para classificação, tá? Tanto os códigos de classificação quanto regressão estão dentro do repositório. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a carga fazer o load da biblioteca do H2O e travar a nossa semente randômica, né, o nosso seed, no número 42, para garantir que os mesmos resultados que eu tenho aqui na minha máquina, vocês tenham na máquina de vocês também, tá bom? Então, logo em seguida, a gente vai usar aqui o init para conectar no nosso cluster do H2O. Então, a gente já rodei aqui. Então, ele está falando aqui que meu cluster tá conectado há 6 dias, o nome do cluster, o total de memória que vai ser utilizado e vai usar todos os 12 cores. Para saber mais um pouquinho sobre o que é esse init e o que é o cluster e tudo mais, eu sugiro que vocês vão na primeira aula que fala sobre a arquitetura do H2O e sobre o que é o cluster do H2O e por aí vai, tá? O vídeo aqui hoje é mais para falar sobre Extreme Gradient Boosting dentro do H2O. Então a gente vai continuar com a nossa base do Lehman Brothers aqui, tá? Que foi a primeira que está lá no nosso vídeo de Data Load, tá? Então deixa eu até abrir aqui para ficar transparente para todo mundo. Então esse aqui é um URL de uma base de dados que estão no GitHub. Então, a variável que a gente vai tentar prever aqui vai ser essa variável chamada default, tá? Vai ser a nossa variável dependente e essas outras variáveis aqui vão ser as nossas variáveis independentes. Então, já fiz a carga do nosso H2O frame aqui nesse ponto .hex. Se rodar o summary, que é uma função default do próprio R, ele traz aqui todas as estatísticas descritivas aqui básicas, né? Mediana, média, terceiro quartil, máximo e mínimo, tá? Para todas as variáveis. A gente vai mudar aqui a variável default para categórica e também a variável de educação e de casamento aqui, né? Marriage. Deixa eu rodar um summary de novo, só para checar se ele se fez a conversão. Então, a nossa variável default aqui já está como binária. E tanto a nossa variável education quanto marriage aqui estão como categóricas. Porque a gente usou aqui esse S-factor. Então, novamente, a gente vai pegar o nosso frame do H2O. Deixa eu só rodar ele aqui. A gente vai pegar o nosso frame do H2O, vai transformar ele no objeto chamado split frame. Rodei aqui o split frame, já está executado, no qual a gente passa a nossa base, o nosso H2O frame. Aqui a gente vai passar 10% para a parte de teste e 90% para a parte de treinamento. E o seed vai ser o seed randômico que a gente colocou lá em cima anteriormente, que é o número 42, tá? E aqui a gente chama a função do split frame. Ele gera esse objeto do tipo split, no qual esse objeto split tem dois folds, tá? O fold número 1 e o número 2. O fold número 1 vai ser a base de treinamento, que vão ter os 90% dos dados, e o fold 2 é a parte de teste que a gente já estabeleceu lá, anteriormente. Como a gente tinha falado, então aqui na nossa base desse Lehman Brothers, a gente vai chamar de y, né, a coluna da nossa variável dependente, tá, que é o que a gente vai tentar prever se vai entrar numa situação de calote ou não. E abaixo a gente vai colocar as nossas variáveis independentes aqui, né? Então, a educação, informações de pagamento e por aí vai, se a pessoa é casada ou não, limite de saldo e por aí vai, tá? Então a gente tem o nosso x, nosso y, e agora a gente vai entrar, propriamente dito, na nossa função do Extreme Gradient Boost. Então, para a gente saber tudo que qualquer função do H2O faz, é só a gente colocar ponto de interrogação H2O, ponto,
e o nome da função. Nesse caso aqui, a gente está chamando o Extreme Gradient Boosting, e ele tem algumas opções aqui que a gente pode ver aqui no próprio helper do RStudio, tá? Então, vou passar aqui algumas opções. Então, primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem tanto as colunas da nossa variável, as variáveis independentes, né, que aqui está como x. Então, se eu vou dar um x aqui, ele vai aparecer todas as variáveis independentes, e o y, que é a nossa variável dependente. Então, a gente vai colocar aqui, vai estabelecer aqui nesse valor chamado do y aqui. O stop metric é a métrica que a gente vai usar para fazer o controle da perda dos modelos, né? Então, geralmente, por default, o H2L vai trabalhar na implementação do Extreme Gradient Boosting, nessa versão que eu estou trabalhando aqui agora, com log loss, né? Mas ao invés de ter uma métrica, por exemplo, como log loss, que ela trata mais ou menos do peso, da penalização dos pesos ao longo do treinamento, digamos assim, o H2O ele deixa também trabalhar com métricas de parada. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma métrica ser maximizada ou minimizada, né? No caso aqui, eu estou usando a área abaixo da curva, né? O AOC, que é para maximizar essa métrica, né? Então, mas se por acaso a gente estivesse utilizando outras métricas para regressão, por exemplo, como MSE ou como RMSE, por exemplo, aí essa função de perda seria para minimizar esse valor. Então, o treinamento ocorreria até os rounds que essa métrica que a gente colocou aqui como stop metric tivesse no seu valor mínimo, tá? Deixa eu ver algumas outras informações aqui. Tá, essa é uma opção interessante, essa categorical encoding, que é que o H2O, ele por padrão, né, ele tem essa opção aqui como alto, né, de encoding categórico, mas nada mais é do que o H2O ele faz, ele vê a distribuição da variável, isso é totalmente baseado em algumas heurísticas do H2O, na qual ele trata as variáveis categóricas e determina se, por exemplo, qual que vai ser a estratégia de tratar essas variáveis. Então, deixa eu colocar aqui, cadê Categorical Encoding? Categorical Encoding, vamos dar uma olhada aqui no helper. Deixa eu ver, isso aqui. Então, tem essas opções. Então, tem desde opções para binário, e aqui uma informação importante, que o binário ele só faz quebras até uma variável que tenha no máximo 32 valores diferentes. Então, se passou de 32 valores diferentes, o H2O não consegue trabalhar com binário, por exemplo. Então, imagine que eu tenho uma variável categórica que tem 3 letras, A, B e C, como valores, né? Então, eu vou ter mais uma coluna chamada A, que vai ter o valor 0,1, coluna B, que vai ter o valor 0,1, e uma coluna C 0,1. E se dessa coluna, por exemplo, de letra, eu tiver combinações de letras que excedam 32 valores, né? Aí o H2O não consegue fazer essa quebra, e aí a melhor opção é usar essa one hot internal aqui, tá? Mas tem algumas outras também, mas essas duas são as mais utilizadas. Aqui o número de árvores é o número de árvores que o Extreme Gradient Boosting vai criar, né? Lembrando que um dos princípios fundamentais do Extreme Gradient Boosting é que ele une o conceito de Random-Forest e de Gradient Boosting Trees, nesse caso aqui que a gente está usando, de uma forma com que primeiro, o algoritmo consegue trabalhar com dados esparsos, essa é a primeira característica. Segundo, ele consegue também trabalhar com missing values aqui, né, com valores faltantes. E o terceiro, ele aplica um fator de regularização muito grande nas árvores conforme elas vão ficando mais complexas, tá? Então, isso significa que a gente pode colocar um volume de árvores aqui um pouco mais alta, desde que a gente controle esse cara aqui, que é o max depth, né? Então, ou seja, a gente pode ter muitas árvores, porém, conforme a gente vai aumentando o número de árvores, o ideal é que a profundidade dessas árvores
não sejam muito profundos, né? Porque aí pode causar o caso de overfitting, tá? Nesse caso aqui, como é mais para efeitos de demonstração e eu quero deixar ele rodando um pouquinho aqui, então eu vou colocar 900 árvores. O max depth é a profundidade das árvores, então as árvores não vão ter mais de 7 níveis. Por exemplo, aqui eu vou diminuir um pouco, vou colocar para 6, tá? Min rows aqui é o número mínimo de registros que eu quero numa folha. E por que eu coloquei explicitamente 5 aqui? Porque eu não tenho muitos dados, essa base aqui ela tem mais ou menos uns 30 mil registros e tem acho que cerca de 300 e poucos, então no momento que uma árvore ela tem uma folha, né, um nó terminal, digamos assim, eu quero que no mínimo esse nó terminal ele tenha 5 registros, senão ele fica num nível imediatamente anterior, que vão ter mais registros, vai perder um pouco mais a precisão, mas aqui a gente elimina o risco de ter um overfitting, tá? Por causa desse número mínimo de registros numa folha. O learning rate aqui eu vou colocar como 0.2, é um pouquinho alto também, tá? Mas deixa eu colocar para 0.1, que fica mais... como a gente tem bastante árvore aqui, o 0.1 tá ok, mas conforme se eu tivesse menos árvores, por exemplo, seria legal colocar, por exemplo, 0.5 ou 0.1, mas aqui como a gente tem bastante árvore, não tem como fazer um fine tuning em cada uma dessas 900 árvores, então a gente vai colocar um learning rate alto mesmo, que não tem problema, tá? Essa opção aqui de Calibrate Model é interessante que o H2O ele tem por default a feature de fazer, em modelos de classificação, obviamente, né, fazer a calibração desses modelos, né, de acordo aí com a distribuição das classes, tá? Nesse caso aqui eu não tenho eu não quero fazer a calibração, então estou colocando aqui como false, mas se, por exemplo, se a gente tivesse uma base que a gente chama de rollout, né, uma base totalmente fora do conjunto de treinamentos que a gente usaria somente para fazer essa calibração, então a gente colocaria esse calibrate model false e colocaria esse calibration frame, e aqui a gente colocaria, sei lá, calibration.hex, que seria uma base de dados, por exemplo, que a gente, sei lá, algum humano fez a anotação e todos os casos estão distribuídos da maneira que tem que ser. Então a gente colocaria tanto essa opção aqui como true, né, como verdadeira, e o calibration frame aqui, que seria e aí aqui tem que ser uma base do próprio H2O. Calibration.hex nesse calibration frame aqui. Mas nesse caso, como eu não vou fazer calibração, então eu vou tirar essa linha e vou colocar como false, porque não vou passar nada. Esse lambda aqui é a opção em relação ao regularizador que a gente vai usar. Então, nesse caso, a gente está usando o regularizador laço, né, que é o 01. Essa opção aqui do back-end é interessante porque a implementação do H2O, isso tanto dentro do R quanto no Python, ele leva em consideração, ele procura saber se tem... por default ele é por CPU, então ele vai treinar usando todos os meus processadores, mas se porventura eu tenha, por exemplo, uma GPU na minha máquina, que é uma placa gráfica que ajuda a acelerar esses treinos, principalmente com uma alta frequência de computação. Então o H2O ele tem essa opção de que se tiver uma GPU disponível no cluster ou naquela máquina, aqui no meu caso eu estou rodando standalone, né? Então estou rodando numa máquina só, mas se porventura se existir uma GPU no cluster, o H2O ele vai usar essa GPU para acelerar o treinamento, né? O que aumenta aí a possibilidade aí de modelos, né? Dado que a computação vai ser um pouco mais acelerada. E aqui a gente tem o training frame, né? Então é o nosso Lehman Brothers.train, aqui que a gente está chamando, que a gente estabeleceu no começo aqui do script. E o validation frame, que nesse caso, só por questões de conveniência eu estou usando a base de teste, mas aqui também pode ser uma base totalmente separada do conjunto de treinamento e teste, tá? Desde que, lógico, seja um frame do próprio H2O. E para saber o que é o frame do H2O, eu recomendo que vocês vão para a aula de arquitetura, tá? Que acho que é o primeiro vídeo dessa série,
que lá eu explico o que é esse H2O Frame, quais são as vantagens e desvantagens e o que ele vem a suprir no lugar da implementação original do próprio R, tá? E o seed vai ser o nosso seed randômico aqui, que a gente vai usar para garantir a reprodutibilidade desses experimentos, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma outra opção aqui. Tem mais algumas outras opções, mas porventura eu vou deixar somente essas opções. Eu vou rodar o treinamento e a gente vai lá no Flow para monitorar esse treinamento. Então eu vou deixar 900 árvores aqui. E de novo, galera, aliás, deixa eu colocar 1000 árvores. E de novo, galera, o objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de feature engineering, feature extraction, nem nada. É mais mostrar a implementação do H2O, tá? Então não estou falando muito de modelagem e tudo mais, nem de como fazer fine tuning, mas discutir um pouco mais sobre as opções do H2O. Então eu vou rodar aqui o H2O, então ele já está processando. Se eu quiser saber se ele está no Flow, vou abrir aqui o meu navegador, localhost 54321, que é o endereço do meu cluster. Vem aqui no cluster status, está operacional, tá? A gente está vendo o verdinho aqui, está operacional. E se eu quiser ver o que está sendo executado, eu venho aqui no jobs e ele vai trazer aqui todos os jobs que estão em execução agora, tá? Então, deixa eu ver qual que é o nome do nosso job aqui. Tá rodando 27%, vamos ver se eu consigo identificar esse cara no Flow. Ele provavelmente vai estar aqui com status de running. Opa, achei aqui. Esse Extreme Gradient Boost Model, então ele aqui está em running. E aqui no próprio Flow a gente consegue acompanhar como que está o andamento do treinamento do modelo, né? Então a gente imaginando aqui, ele tá dando aqui quantas árvores estão sendo construídas, né? Então 529 de 1000, a porcentagem, o nome do modelo. Então se a gente quisesse colocar o nome do modelo e a gente conseguisse, para a gente fazer o tracking, de visualizar o nome desse modelo aqui no Flow, era só a gente vir aqui no modelo e colocar, se não me engano, a opção Model ID e colocar o nome aqui, por exemplo, XGBoost, Start Dados, por exemplo. Mas como eu não coloquei, ele está colocando esse nome randômico aqui. E aqui a gente consegue monitorar o job, né, e como ele está rodando, tá? Se ele tivesse num cluster distribuído, ele aqui iria estar informando a gente que esse job está sendo executado de forma distribuída, então ele já está quase terminando. E qual que é a ideia do Flow, de novo, né? É mais a gente ter uma interface, né, no qual a gente consegue ter todos os treinamentos. Então aqui foram todos os treinamentos e transformações que eu fiz das aulas anteriores. Então qualquer experimento que eu queira verificar aqui qual foi o H2O Frame que foi usado para treinar, os parâmetros do modelo, todos eles vão estar aqui, tá? Então isso garante para a gente uma maior transparência e um maior registro dos experimentos que a gente pode fazer, tá? Então terminou o nosso job aqui. Eu venho aqui no Actions e clico nessa opção View. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui é o Model Parameters aqui, que são os parâmetros do modelo, no qual ele já traz, por exemplo, algumas informações, como as colunas que eu ignorei, como gênero e idade, a métrica de parada, que nesse caso foi a OC, a distribuição foi Bernoulli, que foi escolhida pelo próprio H2O, que eu deixei lá no alto. O número de árvores e por aí vai. Então aqui a gente tem toda a parte do experimento, né, inclusive com seed randômico, aqui no modo Parameters. Se a gente for pro Scoring History, né, então a gente vê em relação do log loss, então ele tem aqui, de acordo com o número de árvores, qual que foi a perda do modelo, né, em relação à função de perda. Então aqui a gente pode ver que depois da 24ª árvore aqui, praticamente não teve mais nenhum tipo de perda, então praticamente muito provavelmente deve ter acontecido alguma situação de overfitting aqui, tá? E aqui tem, e aí como a gente pode ver, né, eu nem tinha visto o gráfico antes, mas a gente pode ver o gráfico, né, então aqui na OC da base de treinamento, né, e essa é uma coisa interessante do Flow, que ele traz tanto a parte os gráficos de treinamento e os gráficos de teste dentro da mesma interface, tá? Usando aquele Actions, né, e aquela opção View, como eu mostrei para vocês. Deixa eu minimizar aqui o Scoring History. E aqui, como a gente pode ver,
muito provavelmente um caso de overfitting. 97% de probabilidade de ser um overfitting aqui no próprio AOC, tá? Na parte de treinamento. E se a gente for ver aqui a parte de validação, né, que é a base que estava fora do conjunto de treinamento, a gente tem aqui 75%, né, 74,65%, tá? Então, o próprio Flow já traz todos esses gráficos que a gente pode visualizar cada um dos treinamentos, né? E também ele traz as importâncias de cada uma das variáveis, né? Então, e aqui ele já traz, a gente chama de Scaled Importance, né? Então, ao invés de ter um número cabalístico lá, 0,3,25, 25, outro número de baixo e na soma desses números não tem um 100%, por exemplo, o próprio Flow ele faz esse scaling de novo dessas variáveis, né, e traz aqui a importância delas. Então, as variáveis aqui de pagamento, do pagamento que foi feito que foi feito no primeiro mês, acho que aqui é o pagamento de entrada, provavelmente dessa base, e as variáveis menos importantes aqui, que são education, educação e casamento também, tá? Então, o H2O já traz isso pra gente, e além das métricas aqui ele traz a matriz de confusão, tanto precision, tá? De treinamento, quanto da parte de validação, né? Teste, e quanto às informações aqui do recall também, tá? Então a gente teve um recall aqui de 57, por exemplo, quando a gente tenta ver a variável que a gente chama de default quando teve o calote, né? Então, situações que teve o calote, o recall aqui ficou muito baixo. Então, beleza, vamos voltar de novo. E aqui tem algumas outras métricas, como lift table, por aí vai. Vamos voltar aqui para o próprio RStudio e todas essas e aí, novamente, né, uma coisa que eu queria falar para vocês é que os modelos do H2O, todos e essas informações que a gente viu no Flow, todos eles estão disponíveis se a gente rodar essa função nativa do próprio R, né, chamado Summary, sobre o modelo que a gente acabou de treinar, né? No nosso caso aqui é o modelo underscore XGB, XGB. E todas essas métricas, né, todas as informações do treinamento vão estar aqui, todas as métricas de validação. Então aqui a gente consegue pegar, por exemplo, informações do F1 Score, especificidade, o MCC, a matriz de confusão, o coeficiente de Gini, por exemplo, se a gente quisesse buscar essa métrica também, e algumas outras informações em relação do modelo em relação ao número de árvores, por exemplo, tá? E se a gente quiser fazer uma predição, o que a gente tem que fazer é só chamar o h2o.predict, no qual a gente vai passar como o nosso modelo como objeto e a nossa base de teste, né? LehmanBrothers.test como new data aqui, que vai ser os dados que vão ser passados para o modelo, tá? E aí a gente chama essa função e armazena dentro desse pred, tá? Esse objeto chamado pred. E se a gente rodar esse pred aqui, somente, ele traz aqui meio que um head, um top 6 aqui, desses valores. Então, aqui a gente tem a variável dicotômica, nesse caso que a gente está trabalhando, né? 0 ou 1, né? Então, não entrou em calote, não entrou em calote, entrou em calote. Mas, se a gente quiser também, a gente pode extrair as porcentagens, né? De P0 e P1, né? De probabilidade de ser o número 0 e a probabilidade de ser 1 também, tá bom? E todas essas informações, tanto da matriz de confusão, importância das variáveis, todas elas podem ser extraídas usando esses objetos aqui. Então, H2O Confusion Matrix, por exemplo, sobre o modelo, a importância das variáveis também. Então, isso a gente consegue até mesmo ter um plot dentro aqui do próprio RStudio e algumas informações em relação a curva ROC, por exemplo, do índice entre verdadeiros positivos e falsos positivos, tá? Mas e aí, como que a gente coloca esse modelo em produção, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora, deixa eu entrar aqui em Files, então, isso aqui, deixa eu ir aqui no terminal, então eu vou entrar em 06, Extreme Gradient Boosting, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, eu tenho esses dois arquivos, que são os mesmos dois arquivos que eu estou olhando aqui no meu RStudio.
Então, só por questões de conveniência, eu vou criar aqui um diretório, tá? O caminho do diretório. Nesse caso, eu estou chamando essa biblioteca aqui para ele pegar o diretório raiz, de onde que eu estou rodando o próprio RStudio. Esse project year aqui é uma constante, né, que vai ser o caminho que eu estou usando, e aqui está o repositório do statdados. E esse file path aqui no final, ele só vai fazer a concatenação desse caminho, tá? Então deixa eu rodar tudo aqui, que vai ficar mais fácil. E aí se eu for nesse artifact path aqui, eu vou rodar esse cara, ele vai trazer o caminho, completo, onde que eu estou, que vai ser exatamente, se eu colocar aqui o pwd, ele vai trazer todo esse caminho na minha máquina local. Aqui, só por questões de conveniência, eu fiz essa concatenação, que aí para vocês, na máquina de vocês, é só substituir esse caminho, ou se vocês preferirem, só pegar o caminho completo de onde vocês estiverem, da pasta do diretório, e colocarem diretamente aqui nesse path, aqui nessa função do save model que eu vou falar agora, tá? Então, para salvar esse modelo, como a gente já viu nas aulas anteriores, então a gente vai usar essa função saveModel, tá? No qual a gente vai passar o objeto que vai ser salvo, né? Então, vai ser o modelo que a gente salvou lá em cima do Extreme Gradient Boosting. O caminho que vai estar como esse artifact path aqui, que é esse caminho que está aqui no console do H2O. E o force como true é só para ele salvar o modelo, e se tiver algum outro modelo na pasta, ele vai sobrescrever e vai forçar que esse modelo mais atualizado aqui, ele fique salvo, tá? E aqui ele já, como a gente pode ver aqui no próprio RStudio, ele já salvou pra gente. Então aqui 6 de junho, 12:07, que é exatamente o horário que eu tô aqui agora, tá? Então ele já pegou e já salvou esse modelo. E se eu for aqui no meu terminal, por exemplo, ls-1, eu tenho já esse modelo do Extreme Gradient Boosting serializado também, tá certo? Então, beleza, Flávio, o modelo está serializado, então se eu quiser testar para ver se esse modelo está funcionando ou não, eu vou nesse Model Path Object aqui, que é o mesmo caminho que eu coloquei anteriormente, né, do Save Model, só que vai estar o nome do nosso modelo que foi salvo, aqui, que é esse Extreme Gradient Boost Model R, com final 188, que é esse caminho aqui. Mas, de novo, aqui no Load Model vocês podem passar um caminho direto, tá, da máquina de vocês, usando o Load Model, e eu vou fazer a carga do modelo nessa variável aqui que eu coloquei como Saved Model. Então ele vai pegar, vai fazer a carga desse modelo. Se eu, por exemplo, quiser rodar um summary aqui, que é e novamente é uma função nativa do R em cima do meu Saved Model, para checar se isso é um modelo ou não, a gente consegue fazer aqui, e ele já traz todas as variáveis, todas as informações do treinamento que a gente tinha visto anteriormente, desde a matriz de confusão, o próprio AOC de 74,65% e por aí vai, tá certo? Tudo isso só usando o Load Model. E aí, se eu quiser fazer uma predição, o que a gente tem que fazer aqui é só usar novamente o nosso objeto predict, no qual a gente vai passar novamente a nossa base de teste como new data, mas só que no object aqui, que seria o nosso modelo, a gente vai passar esse saved model aqui, que foi um modelo que a gente acabou de carregar, tá? A gente vai transformar só para data frame aqui, só por uma questão de conveniência mesmo, e vamos armazenar tudo dentro desse model predict aqui, tá? Então, se eu entrar aqui no próprio RStudio, clicar no Data Table, ele vai trazer aqui para mim a coluna Predict, que vai ser a predição do modelo, tá? E a probabilidade desse registro ser da classe 0 ou da classe 1, tá bom? E novamente, se vocês estiverem trabalhando com probabilidade, eu recomendo fortemente que não usem dessa maneira que eu estou usando aqui agora, mas usem a feature relativa à parte de calibração também, tá certo? Se a gente quiser serializar esse modelo, né, tanto para arquivos Mojo e Pojo, né, no qual a gente consegue embutir esses modelos direto em produção, em plataformas que trabalhem com Scala e Java, a única coisa que a gente tem que fazer aqui é só chamar essa função chamada download Mojo, no qual a gente tem que passar o modelo que a gente está fazendo a serialização, o caminho, que nesse caso aqui é o nosso artifact path, né, que a gente declarou anteriormente, e aqui ele vai gerar o ponto .jar para nós também, tá? Então, salvei aqui o modelo, e aqui ele já gerou esses dois registros aqui. Opa, deixa eu selecionar eles aqui no próprio RStudio, que está como H2O GenModel, e tem um outro modelo que vai estar com o nome, o mesmo nome do modelo serializado anteriormente, só que como .zip. Então, com esse artefato aqui, a única coisa que precisa ser feita é só fazer entregar esses dois arquivos
para os desenvolvedores aí Scala e Java do back-end da sua aplicação, que esse modelo já vai estar pronto para ser embutido dentro dessas plataformas, tá? E se a gente quiser importar esses modelos, né, para dentro do H2O, então eu estou colocando só esse paste aqui para ele fazer a concatenação do caminho de onde está o modelo, né? Então deixa eu só rodar aqui, model path, jar path, então ele vai ter esse caminho inteiro, que é porventura o mesmo, deixa eu dar um clear aqui, ls-1, que é o caminho no qual vai estar esse cara aqui, esse ponto zip, no caso aqui eu estou passando o jar. Isso, no caso eu estou pegando só o zip aqui, então eu estou pegando o Mojo, tá? Que ele vai estar nesse caminho, que é o mesmo que eu determinei usando esse model jar path, tá? Não precisa, de novo, fazer essa concatenação aqui do jeito que eu fiz, vocês podem colocar o caminho direto do modelo de vocês. E aí eu vou fazer esse import Mojo, tá? Então, para salvar o modelo, a gente usou a função download Mojo. Para fazer a carga desse modelo, a gente vai usar o import Mojo, no qual a gente vai passar o caminho do nosso jar, tá? No caso aqui eu estou usando o zip, então ele é um Mojo. E aqui eu salvei ele como imported model. E novamente, se eu quiser salvar se eu checar se esse arquivo é um modelo, esse zip, eu rodo a função nativa do summary do próprio R sobre o modelo, né, que eu chamei de imported model, e ele traz todas as informações estatísticas do modelo aqui. Então ele está trazendo o próprio AOC, está trazendo a matriz de confusão e por aí vai. Então, quem tiver na outra ponta, e isso pode ser tanto um engenheiro de machine learning quanto um outro cientista de dados, ou até mesmo um time de plataformas que vai embutir essas informações, algumas validações de testes, né, de integração, que a gente chama, em engenharia de software, pode considerar, por exemplo, que o modelo ele só vai entrar em produção se ele tiver, por exemplo, um AOC acima de 80% na base de validação, por exemplo. Então, e aí, se não tiver, esse modelo não entra não é promovido para a produção, né? Mas esse é um outro papo, é um papo de software engineering, é um papo de integração contínua e deployment contínuo. Não é o foco do nosso vídeo aqui, é mais para a gente, o foco do nosso vídeo é só mostrar como salvar esse modelo aqui, como serializar ele e deixar ele pronto para produção também, tá? E se a gente quiser rodar uma predição desse imported model que a gente fez aqui do ponto Mojo, aqui na nossa função do H2O Predict, é só a gente passar ele como object aqui, e por conveniência a gente vai passar a nossa base de teste aqui como new data, tá? Então, e aqui, novamente, eu estou colocando só como data frame, só para a gente conseguir visualizar ali no environment do RStudio. Então, se eu pegar e rodar esse cara aqui, ele vai estar como model predict imported, que é esse camarada aqui, esse registro aqui, e ele já traz tanto a predição do modelo, né, em relação à variável dicotômica que a gente tem, quanto a probabilidade de ser a classe número 0 e a classe número 1, que é a nossa classe de default, tá certo? Então é isso para o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aqui no vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal. E até a próxima, tá certo? Tchau, tchau.